Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus nós agradecemos e precisamos constantemente agradecer pela vida. Agradecermos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades sem fim para realizarmos o nosso processo de iluminação espiritual, para que possamos brilhar a nossa luz. Agradecermos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. Não podemos deixar de agradecer também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Estes abnegados mensageiros de Jesus, que constantemente estão do nosso lado, nos auxiliando em nossa trajetória. E por último, eu particularmente agradeço a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual, neste centro espírita virtual, para estudarmos juntos, mesmo à distância fisicamente, mas aqui nos encontramos reunidos em pensamento, reunidos em nome de Jesus, com a finalidade de conhecermos a verdade, conhecermos a nós mesmos, praticarmos o bem a nós e a outras pessoas, outros irmãos de jornada. Muito obrigado pela presença de todos e de todas. Recebam meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E quero aqui neste momento rogar a todos para que possamos nos unir em pensamento pelo bem e para o bem, rogando o auxílio, o amparo, a proteção de Jesus, dos Espíritos amigos, de Deus nosso Pai, a todos aqueles irmãos que nos pedem oração, que nos pedem preces, que nos pedem vibrações. Não vamos aqui citar nomes, porque são vários os pedidos que recebemos, então que possamos mentalizar todos nós, aqueles que se encontram em maiores necessidades do que nós. Mentalizarmos os nossos governantes que estão espalhados pela face da terra, para que eles possam fazer as melhores escolhas na condução dos destinos da humanidade, a humanidade terrena, rogarmos pela paz na terra. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. A mensagem é a que está no capítulo 141, que tem como título Hospitalidade. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção para aquela necessidade de colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, sendo hospitaleiros para com os nossos irmãos de jornada. Mas aí vamos ver como Emmanuel amplia esta hospitalidade, não só naquela condição, não ficando restrita àquela condição de hospitalidade material, mas acima de tudo, a hospitalidade moral. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com Paulo de Tarso, com Jesus, com Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, e a mensagem é a que se encontra no capítulo 65, que tem como título Acende a tua luz. Então aqui, irmão José, lembrando aquelas palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, no capítulo 5,
entre os versículos 13 a 16, quando Jesus nos falou lá no Sermão do Monte que todos nós somos o sal da terra, que nós precisamos sim brilhar a nossa luz diante do mundo, que nós somos a luz do mundo. Então aqui, irmão José, lembrando estas palavras de Jesus, ele nos fala sobre esta necessidade de acendermos, de brilharmos a nossa luz. Então ele diz da seguinte maneira: se você está caminhando em trevas, acenda a tua luz. Não fique dependendo da luz dos outros. Acenda a tua luz. Aprenda a resolver os seus problemas. Não fiquemos na dependência das outras pessoas, que as outras pessoas resolvam os nossos problemas. Nós sabemos que em muitas situações nós precisamos do auxílio dos outros, nós precisamos auxiliar os outros, mas não podemos ficar nesta dependência. Então é isto que irmão José nos chama a atenção. Não reclames da sombra ao teu redor. O que depende da boa vontade alheia será sempre inconstante. Então, o que depende da boa vontade dos outros será sempre inconstante. Você ficará sempre nesta dependência. Não permaneças na expectativa do que os outros possam fazer por ti. Não fique só na expectativa e esperando que os outros façam por ti. Faze por ti mesmo agora. Então aqui ele nos chama a atenção, arregace as tuas mangas, coloque mãos à obra e faz o que você precisa fazer por ti agora mesmo e também pelos outros, tudo o que você puder. E ainda ele diz: ilumina-te e não te faltará claridade no caminho. Então, quando nós nos iluminarmos, quando nós nos esclarecermos, quando nós conhecermos a verdade, não nos faltará luz em nosso caminho. E aí, irmão José ainda diz: reflete a luz que os outros souberam refletir. Então aqui ele nos chama a atenção que muitos outros que passaram aqui pela terra, que ainda continuam aqui na terra, já aprenderam a refletir a sua própria luz, que nós também precisamos refletir a nossa luz, assim como outros já aprenderam. O problema maior não é o da sombra à tua volta. Então aqui ele nos chama a atenção que o problema maior nosso não é a sombra que está à nossa volta. O nosso problema maior é a falta de luz em nós mesmos. Então o problema maior não é a sombra, mas sim a falta de luz. E aí ele encerra dizendo e faz um questionamento: qual é a tua mensagem? Qual é a tua mensagem para o mundo? Qual é a sua missão aqui no mundo? E aí ele diz: fala que o mundo está esperando ouvir-te. Então aqui ele questiona: qual é a sua mensagem para o mundo? Então fale a tua mensagem, porque o mundo está esperando ouvir a tua mensagem. Está esperando ouvir a tua mensagem na prática, a minha mensagem na prática. Então é preciso que brilhemos a nossa luz. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para chegarmos nas palavras de Emmanuel, neste capítulo 141, Palavras de Vida Eterna, Hospitalidade. Então neste capítulo, Hospitalidade, Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras do apóstolo Paulo em sua epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo de número 2. Então no capítulo 13, versículo de número 2, Paulo, escrevendo aos irmãos hebreus, disse da seguinte maneira: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo,
hospedaram anjos. Então aqui ele chama atenção, e naquela época com certeza era muito mais fácil, não tinha tanta violência conforme nós temos hoje na face da terra. Então aqui ele fala sobre a necessidade da hospitalidade, ou seja, ser hospitaleiro, você hospedar pessoas em sua residência, em seus lares, porque sem o saber, muitos haviam hospedado anjos. Então aqui ele nos chama atenção para isto. Mas Emmanuel, na sua sabedoria, nos esclarece que estas palavras de Paulo, que eram aplicadas e que foram aplicadas naquela época, nesta hospitalidade material, você hospedar pessoas, inclusive estranhas, em seu lar, naquela época era bem mais fácil. Mas aqui Emmanuel estende esta hospitalidade para um círculo muito maior, que é a hospitalidade moral. Então aqui ele nos diz da seguinte maneira, que é provável, aí já são palavras de Emmanuel, é provável que nem sempre disponhas dos recursos necessários à hospedagem de companheiros em tua casa. É provável que nem sempre disponha dos recursos necessários para hospedar companheiros em tua casa, sejam parentes, sejam amigos. Então aqui ele diz na sequência, obstáculos e vínculos domésticos em muitas ocasiões determinam impedimentos. Então aqui ele nos lembra que nos nossos lares, nos nossos agrupamentos familiares, existem muitos obstáculos para que este ensinamento seja colocado em prática. Às vezes você tem condições, tem as condições físicas, as condições financeiras necessárias, mas você tem impedimentos, tem obstáculos nos seus vínculos domésticos. Você quer, você tem boa vontade, mas os seus vínculos domésticos, que são as suas primeiras obrigações, não estão preparados ou preparadas para isto, não aceitam. Então é por isso que ele diz que obstáculos e vínculos domésticos, em muitas ocasiões, determinam impedimentos. E aí ele acrescenta que se a parentela, ou seja, os seus vínculos, os nossos vínculos domésticos, ainda não se compraz contigo na cultura da gentileza, não é justo violentes a harmonia do lar, estabelecendo discórdia em nome do Evangelho que te recomenda servi-los. Então aqui ele nos chama a atenção que se a parentela ainda não está preparada, não está de acordo, não está em acordo que você seja gentil, pratique a hospitalidade, não é justo que você violente a harmonia do teu lar, estabelecendo discórdia, sendo que o Evangelho nos recomenda exatamente ao contrário, que nós estamos no agrupamento doméstico para servirmos uns aos outros, não para a desarmonia, mas para a harmonia. Mesmo que você esteja preparado, tenha condições de praticar esta hospitalidade, mas se existem problemas ali nos vínculos familiares que não aceitam esta prática de hospitalidade, então ele diz que não é justo você violentar a harmonia do lar para praticar o bem a outras pessoas. Existem outros meios, conforme ele diz na sequência, existem outros meios. Mesmo que o agrupamento familiar não aceite, os seus vínculos domésticos não estejam preparados, existem outros meios para que eu, para que você, para que cada um de nós coloquemos em prática esta hospitalidade. E aí ele acrescenta na sequência que nada razoável empilhar, ou seja, encher de amigos o seu agrupamento familiar, o seu espaço irrisório ou o seu espaço inapropriado, impondo-lhes constrangimento à conta do bem-querer. Então aqui ele diz que não é razoável você empilhar amigos
ali num espaço que não esteja preparado, simplesmente à conta de bem querer a estes amigos. E ainda ele diz que todos nós, porém, conseguimos descerrar as portas da alma e oferecer acolhimento moral. Então aqui ele nos chama atenção, conforme havíamos dito no início, que se nós não temos condições de prestarmos esta hospitalidade material, o acolhimento no nosso agrupamento familiar, no nosso lar, todos nós podemos e conseguimos descerrar as portas do nosso coração, as portas da nossa alma e oferecer acolhimento moral. Se não podemos, não temos condições de oferecer acolhimento material, todos nós temos condições de abrir as portas do nosso coração, as portas da nossa alma e oferecermos acolhimento moral. E aí ele diz na sequência de que forma acontece este acolhimento moral, que nem todos os desabrigados se classificam entre os que jornadeiam sem teto. Então aqui ele nos chama a atenção que nem todos que podem ser classificados como sendo desabrigados, verdadeiramente ou materialmente estão sem teto. Muitos que podem ser classificados como nessa condição de desabrigados, eles estão desabrigados moralmente, mesmo tendo um teto que os abrigue materialmente falando, eles estão desabrigados moralmente. E aí ele diz, aqui e ali surpreendemos os que vagueiam deserdados de apoio e convivência. Então eles têm um lar, têm um agrupamento familiar, têm um teto, não são desabrigados de um teto, mas só que eles não têm apoio, não têm convivência com as pessoas, eles são desabrigados morais. Observa, pede Emmanuel, orienta Emmanuel, observa e tê-los-á no caminho a te pedirem asilo ao entendimento. Então aqui ele nos fala que estes desabrigados, neste sentido moral, eles não estão pedindo um asilo físico, mas eles estão pedindo e implorando por um asilo de entendimento ou asilo do entendimento, ou seja, uma hospitalidade moral. E ainda ele acrescenta, dá-lhes uma frase de coragem, ou seja, uma frase de coragem é hospitalidade moral. Um pensamento de paz é hospitalidade moral. Um gesto de amizade também é hospitalidade moral. Um momento de atenção, ou seja, um momento de atenção também é hospitalidade moral. É por isso que ele diz, dá-lhes uma frase de coragem, um pensamento de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção, dá-lhes hospitalidade moral. E aí ele encerra dizendo que às vezes aquele que hoje você reergue com a tua migalha de amor é quem te vai solucionar as necessidades de amanhã. Então aquele que hoje nós o reerguemos com a nossa migalha de amor, será exatamente aquele que no amanhã vai solucionar as nossas necessidades num carro de bênçãos. Não te digas inútil, ninguém é inútil aqui na terra. Não te digas inútil, nem te afirmes incapaz. Então aqui ele diz, nos chama a atenção, que nenhum é inútil, nenhum é incapaz, porque ninguém existe que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia pelos fios do coração. Então ninguém existe aqui na terra que não possa auxiliar alguém, estendendo o agasalho da simpatia.
estendendo o agasalho da simpatia, este agasalho moral, esta hospitalidade moral, através de uma frase, através de um pensamento, através de uma prece, através de uma vibração, ou através de uma amizade, através de um momento de atenção, um emprestar os ouvidos para ouvir a outra pessoa. Então não existe ninguém aqui na Terra que não possa auxiliar alguém estendendo este agasalho da simpatia pelos fios do coração. Esta, com certeza, é a verdadeira e maior hospitalidade, ou a caridade conforme praticou, conforme entende Jesus, a caridade moral, que é exatamente também esta hospitalidade moral. Caridade moral, que é aquela que nós encontramos definida pelos espíritos superiores na questão número 886 de O Livro dos Espíritos. Sempre que falamos no assunto caridade, é impossível não lembrarmos a questão 886, quando os espíritos amigos, questionados por Kardec sobre esta caridade no entendimento de Jesus, eles responderam que a verdadeira caridade, a caridade praticada, exemplificada por Jesus, é exatamente a bondade, a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Ou seja, para ser bom, para ser indulgente, para praticarmos verdadeiramente o perdão, não necessitamos de recursos materiais, basta boa vontade e colocarmos mãos à obra. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e colocarmos em prática esta hospitalidade moral, que é esta frase de coragem, de pensamento, de paz, um gesto de amizade, um momento de atenção, estender este agasalho da simpatia a todas as criaturas de jornada, mesmo aquelas que estão distantes de nós, através dos fios do pensamento, através dos fios do coração. Até breve, meus irmãos e irmãs, um abraço fraternal a todos e a todas, e em breve pretendemos voltar a nos reunir aqui neste mesmo ambiente para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões e, acima de tudo, nos chamando a atenção para a prática do bem. Até breve, em nome do Senhor Jesus.